Estudar a palavra de Deus não tem a ver com gente chata, embora muita gente chata se aproprie do contexto, para fazer com que a teologia, que é do coração de Deus, seja somente firmada em interpretações e contextos vazios, cheios de humanidade, cheios de razão, sem ter uma lente correta sobre o real significado. Eu acredito numa teologia que vive para glorificar o nome do Senhor e aponta o nome do Cristo, e o livro de Ageu não é diferente sobre isso, porque ele se passa num período específico, em torno de 500 anos antes de Cristo. Ali você vê que o povo de Deus retorna de um cativeiro. Ao retornar desse cativeiro, ele encontra a cidade destruída, ele encontra, a partir desse contexto de exílio que havia sido findado, não mais a mesma cidade de sempre, não mais o mesmo templo de sempre, tantas coisas estavam diferentes no meio daquele caminho, mas ali estavam buscando essa autoridade de voltar para o lugar que é seu. Quem já morou fora de onde nasceu e quando retorna para o lugar de onde nasceu, sabe que o fato de enterrar o umbigo ali, parafraseando a tradição lá do sul do Brasil, faz com que a gente sinta daquela terra um pouco da gente. Você já percebeu isso? Quem aqui é de outro lugar fora de São Paulo, que nasceu fora de São Paulo, levante a sua mão. Você já notou isso quando você volta na tua terra? Parece que aquilo tem um peso diferente. Não se trata só de uma geografia, de uma jurisdição espiritual, mas da verdade que nós somos feitos da terra e somos feitos do céu. O povo de Israel, ao retornar nesse relato específico do livro de Ageu, estava lidando consigo mesmo, com a sua terra, com tudo aquilo que ele dizia a respeito, e fazia isso através desse grande recomeço. Esse grande recomeço levou eles e levava eles por caminhos muitas vezes difíceis, inclusive acessando prioridades, porque a verdade é que Jerusalém e todo o seu entorno, toda a vida em torno de Jerusalém como base geopolítica, ela estava empobrecida, ela estava parcialmente destruída, economicamente frágil, sem autonomia política, ainda estava debaixo do governo de um outro povo, de uma outra nação. A Pérsia ainda era a essa influência direta sobre o governo de Israel. E de verdade, ao olhar tudo aquilo, não se percebia aquela glória antiga. Por exemplo, aqui eles buscavam aquela glória que um dia foi de um povo pujante governado por Davi, por Salomão, porque o que havia eram ruínas e desprezo. Nesse contexto, o livro de Ageu segue falando sobre o templo, segue falando sobre a fé, segue falando sobre prioridades. Ele vai abrindo todo esse caminho conforme a própria cidade ia se estruturando. E aí você vê que Deus levanta Ageu como um profeta de missão curta, porque o período em que se passa o livro de Ageu é pelo menos em torno de 6 meses. E quando Ageu se levanta como um profeta de pós-exílio, fica claro que não há registros sobre ele ter profetizado enquanto o povo estava no exílio, chegando já adulto naquela terra, voltando junto com os seus. Ali o Senhor levanta ele como alguém relevante para trazer diretivas. Preste atenção nisso. O nosso voo como igreja, ele é firmado sim em pessoas que assumem responsabilidades em tempos específicos. E eu louvo a Deus por todas as pessoas que já passaram pelo Ibira, independente de circunstâncias, porque pessoas foram relevantes naquilo que fizeram, em momentos específicos, tomando decisões, algumas trágicas, outras fazendo com que pessoas fossem inclusive levantadas para uma vida genuína na fé. Louvar a Deus sobre tudo isso é compreender a estação de cada um, que talvez no ano passado não fez, não se levantou, não conseguiu, não teve nenhuma postura, nenhum posicionamento, mas talvez nesse ano vão entrar nesse manto e vão viver essa fé que é posicionada sobre questões específicas. Entenda isso na sua vida. A igreja verdadeira, ela é orgânica.
A igreja verdadeira, ela não é mecânica. A igreja verdadeira, ela é pujante. Se ela é sujeita ao governo do Espírito Santo, talvez entrar num acordo e reconhecer Matias seja só a vontade humana. Porque enquanto em Atos 1 a escolha de homens levantou Matias, em Atos 9 o Senhor afirma: vá até Paulo, ore por ele, porque é grande a missão que eu tenho na vida dele acerca dos gentios. Ele viverá e sofrerá pelo meu nome, e sobre ele haverá autoridade. Você lembra disso? Enquanto o comum acordo democrático da igreja levanta Matias, o Senhor estava levantando um Paulo, que não tendo conhecido a Cristo, quando se apresenta aos discípulos de Cristo, fala sobre o Cristo, e a fala dos discípulos é impossível não dizer que você esteve com ele, porque você fala como alguém que andou com ele por 3 anos. A igreja que é vulnerável ao Espírito Santo entende a estação do movimento de cada um. E Ageu é essa prática. Quando você compreende essa estação de Ageu e você vê esse movimento em torno dele, você vai compreender o quanto que um homem, de uma forma pontual, se torna um moderador, não para destruição, mas para o alinhamento. Profetas geralmente são confundidos em movimentos institucionais místicos como um agente de destruição, sendo que de verdade a minha forma de olhar as Escrituras e compreender a atuação profética, embora passe por momentos de sentença, sempre foi para que a visão recebida fosse discernida e depois fosse compartilhada. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que somente levanta o dedo, levanta a mão e diz assim, diz o Senhor para alguma coisa, mas é aquele que recebe algo de Deus, se responsabiliza por aquilo, mergulha no Senhor para entender o que está vendo e depois compartilha com clareza, instruindo aqueles que estão à sua volta. Então o profeta não é um dedo apontado acusando alguém de algo. O profeta pode ser um dedo indicador, que pelo óbvio do nome indica um bom caminho. Sabe quem são os melhores profetas dessa geração? São aqueles que apontam para a igreja dizendo: eis o Cordeiro do mundo. Eis o Cordeiro no mundo. Ele veio da parte de Deus. Ele tira o pecado. Você já parou para pensar que existem profetas e profecias que não se sustentam, porque ali não existe a mínima convergência com a autoridade do Cristo, e de verdade aquilo que tira o Cristo do centro me preocupa, e eu falo isso pela pedagogia da coisa. Se Deus habita em meio aos louvores, quem será que habita em meio às murmurações? Movimento profético não é movimento de acusação e murmuração. Movimento profético é para ter responsabilidade sobre o que viu, discernir e apontar aos outros para que outros também entendam. Você está compreendendo isso? 500 anos antes de Cristo, um povo voltando do exílio, Ciro deu uma canetada. Quando eles voltam ainda sujeitos à Pérsia, procuravam encontrar sua própria identidade e tomaram algumas decisões que, através desse contexto, se torna então a base para a nossa mensagem. Você está com o livro de Ageu aberto aí? No nosso Visioncast também já deve estar aberto ali, aleluia. Ageu capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Caso você não esteja com a sua Bíblia, também está aqui na tela. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Vocês plantaram muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se satisfazem. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se fossem guardados em bolsas furadas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Subam as montanhas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Repita assim comigo: minha
casa. Deus está falando da nossa casa ou da casa dele? Da dele, né? Minha casa. Então me agradarei dela e serei honrado, diz o Senhor. Às vezes a gente fica buscando formas de honrar a Deus. A Bíblia é muito explícita sobre a forma de se relacionar com quem Ele é. A forma de se relacionar pelo que Ele faz. E eu tenho andado em crise com isso também, porque às vezes a gente canta aqui que eu me relaciono com Deus por quem Ele é e não pelo que Ele faz. Mas a grande pergunta é, como eu sei quem Ele é? Porque Ele se revela através das suas obras. Cristo é a imagem do Deus vivo. Concorda? Cristo é a manifestação prática de Deus. Então é impossível me relacionar com Deus sem que passe por obras. O livro de Tiago fala sobre isso e dá uma canetada na gente. Dizendo, você tem muita fé, você é muito espiritualizado, mostra aqui para mim, coloca aqui na mesa o que você faz. No momento em que você fizer isso, eu vou te mostrar tudo que eu estou fazendo também. Aí a gente vai encontrar a prática da coisa. Por isso que teologia não é algo que se estuda somente sentado, em pé. Teologia, às vezes, você tem que estudar de joelho, chorando, jogado no chão, mergulhado no Senhor, para que a sua espiritualidade encontre todo esse contexto de paz, apontando para o Senhor. Ageu, nesse texto, ele não aparece especificamente para denunciar uma idolatria. Não é esse o caso. Existem casos específicos na Bíblia sobre isso. Ageu aparece para confrontar prioridades deslocadas. Ele coloca nesse movimento a essência de volta no devido lugar, para que um povo que tinha voltado do exílio, um povo que já estava na terra prometida, parece que a ênfase de mensagem é entrar na terra prometida, aqueles já estavam na terra prometida, ali já havia um altar, mas o lugar da adoração, aquilo que o Senhor chama de minha casa, estava abandonado. Eles não haviam rejeitado Deus, eles apenas tinham reorganizado a vida sem que Deus estivesse no centro. Quando o homem está no centro do Evangelho, automaticamente Cristo e Deus é deslocado. O afastamento de Deus raramente começa com rebelião. Ele começa com distração, com deslocamento, com falta de funcionalidade. Israel ali não estava negando a Deus. Ele apenas colocou Deus depois de si mesmo. Não fostes vós que me escolhesse. Fui eu que escolhi a vós. Como que você pode desprezá-lo se você foi escolhido antes? Eu fico com vergonha. Porque tantas vezes na minha fé imatura, eu disse, não quero mais. Agora tu vai ver Deus, porque eu não tenho mais papo contigo. E aí a gente sai batendo o pé. O que foi, crente? Estou decepcionado com a igreja. No caso, esse é o Bob Esponja. Como que a gente se decepciona com algo que é extraordinário? Talvez é porque alguém tenha te dito que a denominação é a igreja. Não é, pastor? Não. A denominação é uma base de movimentação. A igreja do Senhor, ela é pujante, ela é perfeita. Você quer entender quem é a igreja do Senhor pela ótica do Senhor? Ele diz, tu és bela, maravilhosa, tu és linda, noiva minha, amada minha. Vai lá em Cantares, você vai entender quem é a igreja. A igreja é um lugar onde a gente faz parte, onde a gente se move. A denominação é o como. Nos instrui por um caminho, pode afundar a gente na religiosidade, ou pode pegar a gente pelo colarinho, dar uma sacudida e dizer, acorda! Vou te jogar essa garrafa aqui para você
acordar na fé. Ageu chama o povo para algo mais profundo. Vejam o que tem acontecido com vocês. Ele não está dizendo, eu estou vendo o que vocês estão vivendo. Ele está dizendo o seguinte, vamos tratar esse assunto coletivamente? Percebe aí o que está acontecendo? Não, o profeta é você, pastor. Você está aqui em cima, aqui. Você está com cara de profeta, com barba de profeta, careca de profeta. Aí você fala o que está acontecendo, eu vou ver se eu concordo. Não. Veja aí o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo na sua vida. Veja o que está acontecendo no cenário. Aí você vai ver o que é vida, o que é distração. E no meio de tudo isso, você vai ter uma revelação. Também sobre você mesmo. Porque senão você vai ser um eterno maduro, esperando chegar um profeta mal dormido de madrugada, acordando de manhã e tendo uma visão a seu respeito. Se os seus olhos estão fechados para o que Deus está fazendo na sua vida, você precisa desenvolver melhor a sua espiritualidade, a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Ele. Porque aí você se torna alguém responsável e não somente alguém vulnerável a interpretações alheias. Ageu diz, reflitam como está a vida, quando Deus não ocupa o centro. Sobre enfermidade, se Deus está no centro, você vai encontrar sentido para ela. Sobre falta de prosperidade, se Deus está no centro, você vai encontrar sentido. Aí você vai ser impulsionado a viver prosperidade. Sempre falo, não me canso de repetir, prosperidade não é ter tudo, é não sentir falta de nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora eu não sei você, mas eu já tive falta de alguma coisa. Você já teve falta de alguma coisa? Não me deixe sozinho sobre isso. Eu já tive. Mas a Escritura está dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a Bíblia está mentindo? Ou é só um texto poético? Aplique esse texto da melhor forma possível. O Senhor é suficiente e todo o resto não me rouba. Aí você vai entender que tem coisa que falta, e falta mesmo. Eu e a Vivi já vivemos longos períodos de fartura. Fartava tudo lá em casa. Só quem já teve uma luz cortada, irmão, sabe o que é isso? Só quem já viveu a pressão de não ter sabe o que é isso. O quanto que a gente é confundido, apertado, espremido ao máximo, para que em determinado momento a luz não se torne a conta da Enel, não se torne o seu Baal, a sua idolatria, o seu Deus. Porque o seu Deus emana toda a luz na eternidade. E nenhuma falta é capaz de me roubar, porque eu não vivo por ter as coisas, eu vivo por quem o Senhor é em mim. A gente já passou dessa fase. O Senhor é o meu pastor e nada me falta, nada me distrai, nada me rouba, nada me toma. Esse templo mencionado aqui nunca foi sobre uma arquitetura, sobre um lugar, era sobre presença. Leia Ageu. Quando o templo existia naquele lugar, Israel sabia, Deus habita no meio de nós. Quando o templo estava abandonado, a mensagem era outra, Deus virou o acessório. Ageu não estava defendendo construção, ele estava defendendo uma aliança viva. Sempre a prática à sua volta vai denunciar aonde está o seu coração. Quando o templo perde prioridade, a presença perde centralidade. O problema nunca foi falta de recursos, mas falta de reverência. O problema desse povo é que o Senhor havia deixado de ser o centro, então tudo continuava funcionando, mas nada florescia com autoridade. Sabe aonde que a gente vive a nossa autoridade aqui nesse lugar? Nos bastidores, escondidos em salas de oração, de movimentos, de ensaios, de encontros, de grupos de fortalecimento, de lugares onde a gente pode dar a mão e conversar. Talvez você precise participar de um grupo de convívio.
Talvez você precise participar de uma reunião no lar para você aprender a dar a mão e conviver com gente. Porque aí você vai entender essa maturidade e esse lugar extraordinário que vai muito além de 4 paredes de um lugar. Esse prédio não é a nossa idolatria, muito menos o nosso orgulho. O nosso orgulho está no que o Senhor nos confiou, em pregar o Evangelho de forma livre, intimamente comprometido com a palavra. Ainda que isso gere prejuízo financeiro, eu prefiro acreditar no que o Senhor falou, do que me dobrar a alianças que mais cedo ou mais tarde vão exigir a minha alma por causa de interesse. Você pode dar um glória a Deus aí por isso? Esse prédio não é o nosso Baal. Esse prédio não é o nosso bezerro de ouro. Esse prédio não é o que mais importa na nossa vida. A gente tem muitas responsabilidades. Inclusive preciso comprar umas latas de tinta essa semana. Lembrei disso agora. Agora veio aqui do alto uma revelação. E tem que ser tinta boa. Olha o que o Senhor diz em Ageu 1:13. Ele fala: eu estou com vocês. Ah, gente, isso é demais. Você já imaginou o Senhor de toda a terra olhar para um monte de mal acabado igual a gente, dizer: eu estou aí. Eu estou aí. Que privilégio. Pastor, mas como é que o senhor tem certeza disso? Porque Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você acha que Jesus é a fase de Deus que ficou bonzinho? Deus era chato. Aí veio Jesus, agora Deus ficou legalzinho porque veio na igreja dos crentes, aceitou Jesus, ficou evangélico e ficou Nutella. Jesus é essa expressão. O povo pensava que precisava reconstruir o templo para Deus voltar. Deus diz: eu já estou aqui. Façam o que precisam fazer, porque eu estou com vocês, não porque eu estarei no futuro. Ele afirmava a aliança. Deus nunca esperou nenhuma obra terminar para se aproximar. Ah, pastor, eu estou esperando, tenho que largar disso, eu tenho que largar daquilo, eu tenho que largar daquilo outro. Depois eu vou servir a Jesus do jeito que eu acho que eu devo servir. Ah, irmão, de verdade, você acha que tem alguma medida no ser humano que se torne adequada a estar mais perto de Deus? A minha oração é que o fogo do céu venha e consuma tudo aquilo que é palha na sua vida, e você se relacione com Ele por quem Ele é, e viva essa autoridade espiritual que não se cansa de estar com Ele, que inclusive fala dele para outras pessoas, para que outros vivam. A presença vem antes da restauração completa. Ageu nos ensina sobre isso. Deus não chama o povo porque está longe, Ele chama porque está perto. Perto está o Senhor. Pastor, eu estou me sentindo tão distante. Você está distante, mas o Senhor sempre esteve perto. Basta você abrir os seus olhos, basta você abrir os seus ouvidos. Ageu 2:9 diz: a glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Agora preste atenção nisso. Obrigado, gente, por estar colocando na tela, muito obrigado. No primeiro nível isso falava do segundo templo. Agora, num nível mais profético, aponta para algo ainda maior. Cristo pisaria naquele templo. Lembra disso? Naquela própria estrutura. A nova aliança seria inaugurada. Sobre a figura do Cristo, a nova aliança seria inaugurada. O conceito de templo mudaria para sempre. Isso é profundo demais. Porque já não se trata da Rua Bueno de Andrade, número 500. Antes, Deus enchia o que o povo construía para Ele.
Ele ia lá naquele lugar e fazia o negócio acontecer. Agora Deus quer encher o que Ele construiu com as suas próprias mãos. Aí você entende o que Paulo diz: nós somos feitura de suas mãos. Antes ele dizia: constrói aí que eu vou encher com o meu espírito. Na nova aliança ele assume essa responsabilidade do grande construtor. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, para não sermos chamados somente criatura, mas sim sermos chamados de filhos. Então essa autoridade do Espírito, ela nos recebe como prioridade. Esse Espírito Santo que habita esse caminho de restauração, esse caminho de prioridade. Em algum momento no início dessa mensagem você poderia pensar que era sobre lata de tinta, sobre pintura, sobre aluguel, sobre outros assuntos. Aluguel. Lembrei do aluguel também. Mas é sobre você. É sobre você estar em ruínas e ainda assim não perceber o que a ausência de Deus causa na sua movimentação. Amados, nós temos o café com casais aqui. Que dia que é mesmo? 20? 28. É um sábado? É próximo sábado? Aleluia. Vai ser um avivamento aqui. Quem é casado aí, levante a mão. Se você não vier aqui, eu vou te expor nas redes sociais, entendeu? Vou começar a dar um monte de indireta, daí vou postar aqueles quadrinhos de foto assim de carrossel com um monte de foto de procura-se. Você nunca foi ameaçado pelo seu pastor, então tome uma ameaça aqui de brinde. Quem me conhece sabe que eu estou brincando. Não. Sábado você tem que estar aqui. Ai, pastor, e as crianças, o que eu faço com elas? Manda para a tia, manda para a irmã, manda para o parente. Sabe aquele parente? Ah, eles são tão lindos. Fica com eles aí então. Depois eu busco. Que hora que é, pastor? Às 19. Dá de chegar às 6h30 então. Para bater um papinho, para conversar. Chega às 6h30. Chegue antes. Venha, sente e receba o que o Senhor tem para você. Depois você procura o pastor Alexandre, a pastora Regiane. São pessoas de Deus nessa casa que vão te dar instrução sobre essa movimentação. Invista no seu casamento. Agora entenda uma coisa. Existe uma responsabilidade que vai muito além do que um movimento específico. Porque se Cristo não for o centro do seu casamento, ele é fadado ao erro. Se Cristo não for o centro dos homens dessa casa, o movimento masculino é fadado ao erro. Se Cristo não for o centro das mulheres nessa casa, o movimento é fadado ao erro. Se Cristo não for o centro do que nós entregamos para as crianças, se Cristo não for o centro das nossas músicas, Joabson, nós estamos fadados a errar. Nós estamos fadados, pastor Neto, a se mover de uma maneira equivocada. Mais cedo ou mais tarde a gente se perde. O que nos garante essa essência é o fato de sabermos quem somos. Eu vou dar continuidade nessa mensagem à noite. Efésios 2:10 diz: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 3:16 diz: vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, do Velho Testamento ao Novo Testamento, Deus não abandonou o contexto, o conceito, a forma de se relacionar com o templo, mas Ele internalizou em nós, querendo resolver um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar de vida, um lugar de conhecimento. Antes a glória visitava um prédio, agora ela habita em pessoas. A nova aliança não reduz a presença, ela aproxima. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pastor, mas o senhor disse que eu não sou o centro do evangelho? Não é. Você se torna um lugar de habitação e não de visitação. Pastor, teve um dia em 1998 que eu tive um encontro com Deus e aquilo lá foi suficiente. Dali eu não fui mais o mesmo e vivi a mesma vida até hoje, porque eu recebi uma palavra: você não é fruto de experiências,
Você tem que ser fruto de uma movimentação sólida, constante. O Senhor é presente e Ele não nos abandona. Você pode levantar suas mãos? Eu quero orar por você. Se você acha que tem que sair do seu lugar e vir aqui na frente de alguma maneira para a gente orar por você, você fica à vontade. A questão é que há um movimento nesse lugar que está reposicionando o centro na sua vida. Você como templo, você como lugar de habitação. Pastores, me ajudem. Você como templo, você como lugar de habitação. Você como templo, você como lugar de habitação e não somente de visita.